Livro Humildade, a Beleza da Santidade, um clássico de Andrew Murray, da série Riquezas de Cristo. Prefácio do autor. Há 3 grandes motivos que nos impulsionam à humildade. Eles são baseados em 3 perspectivas sob as quais a humildade pode ser considerada. As 3 maneiras de catalogar a humildade. Deixe-me explicar. A humildade aplica-se a mim como uma criatura, como um pecador e como um santo. E ela me cabe perfeitamente em cada uma dessas 3 categorias. Vemos o primeiro aspecto da humildade nas hostes celestiais, no homem antes da queda e em Jesus como Filho do homem. O segundo aspecto apela para nós, em nosso estado caído, e indica o único caminho pelo qual podemos retornar ao nosso devido lugar como criaturas. No terceiro aspecto da humildade, temos o mistério da graça, a qual nos ensina que à medida que nos envolvemos na grandeza irresistível do amor redentor, a humildade torna-se para nós a consumação da bem-aventurança e da adoração eternas. Em nosso ensino religioso comum, o segundo aspecto tem sido muito enfatizado, tanto que alguns já foram ao extremo de dizer que temos de permanecer pecando a fim de efetivamente permanecer humildes. Outros, porém, pensam que vigorosa autocondenação é o segredo da humildade. Mas nada disso é verdade. Assim, a vida cristã tem sofrido perda, pois os crentes não são distintamente guiados a ver que, até mesmo em nosso relacionamento como pessoas como nós, nada é mais natural, belo e abençoado do que ser nada, para que Deus seja tudo. Também não ficou claro que não é o pecado que humilha mais, mas a graça, e que justamente a alma que, através de sua pecaminosidade, foi levada a se ocupar com Deus em sua maravilhosa glória como soberano, criador e redentor, é que irá verdadeiramente tomar o lugar mais baixo diante dele. Nessas meditações, tenho, por mais de uma razão, quase que exclusivamente me direcionado à humildade que nos cabe como criaturas. Não é apenas porque a conexão entre a humildade e o pecado seja tão abundantemente destacada em todo o ensino religioso, mas porque creio que para a plenitude da vida cristã é indispensável que a proeminência seja dada a este outro aspecto. Se Jesus deve realmente ser nosso exemplo em sua humildade, precisamos entender os princípios em que isso é baseado e nos quais encontramos o terreno comum no qual estamos com Ele e nos quais, portanto, nossa semelhança a Ele deve ser alcançada. Se devemos ser humildes, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, se a humildade deve ser nossa alegria, temos de ver que ela não é apenas a marca da vergonha por causa do pecado, mas independentemente de todo o pecado, humildade é estar revestido com a própria beleza e bem-aventurança do céu e de Jesus. Veremos que, assim como Jesus encontrou sua glória tomando a forma de um servo, então, quando disse: "Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva", ele simplesmente nos ensinou a verdade abençoada de que não há nada tão divino e celestial como ser um servo e ajudador de todos. O servo fiel que reconhece sua posição encontra um prazer real em suprir os desejos do mestre e de seus convidados. Quando vemos que a humildade é algo infinitamente mais profundo do que contrição e aceitamos como nossa participação na vida de Jesus, então começaremos a aprender que ela é nossa verdadeira nobreza e que provar isso, sendo servos de todos e o mais elevado cumprimento de nosso destino como homens criados à imagem de Deus. Quando olho para trás, em minha própria experiência religiosa, ou olho ao redor para a Igreja de Cristo pelo mundo, fico preocupado
ao considerar quão pouco a humildade é buscada como aspecto distintivo do discipulado de Jesus. Na pregação e no viver, no convívio diário do lar e na vida social, na comunhão mais especial com cristãos, na direção e execução da obra de Cristo. Quanta prova há de que não há humildade, de que a humildade não é considerada a virtude principal, a raiz da qual as graças podem crescer, a única condição indispensável da verdadeira comunhão com Jesus. O fato de os homens poderem dizer que a afirmação daqueles que dizem estar buscando uma santidade mais elevada não vem acompanhada de um aumento em humildade é um sonoro desafio para todos os cristãos sérios, não importando se há mais ou menos verdade na acusação, para provar que mansidão e humildade de coração são as marcas essenciais pelas quais devem ser conhecidos os que seguem o manso e humilde Cordeiro de Deus. Andrew Murray. Sobre o autor. Andrew Murray nasceu na África do Sul em 9 de maio de 1828 e morreu em 1917. Seu pai era pastor vinculado à Igreja Presbiteriana da Escócia, que por sua vez mantinha estreita relação com a Igreja Reformada da Holanda, o que foi importante para impressionar Murray com o fervoroso espírito cristão holandês. Andrew experimentou o novo nascimento aos 16 anos, na Holanda. Após isso, dedicou muito tempo, muitas madrugadas, a orar por um avivamento em seu país e a ler sobre experiências desse tipo ocorridas em outros países. Foi para a Inglaterra com 10 anos e, quando retornou para a África do Sul como pastor e evangelista, levou consigo um reavivamento que abalou o país. Seu ministério enfatizava especialmente a necessidade de os cristãos habitarem em Cristo. Isso foi despertado especialmente quando, ao voltar para a África, deparou-se com a grande extensão geográfica em que deveria ministrar. Aí começou a sentir necessidade de uma vida cristã mais profunda. Murray aprendeu suas mais preciosas lições espirituais por meio da escola do sofrimento, principalmente após uma séria enfermidade. Sua filha testificou que, após essa doença, seu pai manifestava constante ternura, serena benevolência e pensamento altruísta. Essa foi uma expressão de sua fé simples em Cristo e a ele rendida. Seu ministério, pela influência recebida do pai, foi caracterizado por profunda e ardente espiritualidade e por ação social. Em 1877, viajou pela primeira vez aos Estados Unidos e participou de muitas conferências de santidade nos Estados Unidos e na Europa. Sua teologia era conservadora e se opunha francamente ao liberalismo. Em seus livros, enfatizou a consagração integral e absoluta a Deus, a oração e a santidade. Durante os últimos 28 anos de sua vida, foi considerado o pai do movimento Keswick da África do Sul. Muito dos aspectos místicos de sua obra deve-se à influência de William Law. Murray, assim como Law, Madame Guyon, Jesse Penlews e T. Austin Parks, experimentou o Senhor de forma muito profunda e se tornou um dos mais proeminentes no movimento da vida interior. Foi acometido de uma infecção na garganta em 1879, o qual o deixou sem voz por quase 2 anos. Foi curado dela na casa de uma família cristã em Londres. Como resultado dessa experiência, veio a crer que os dons miraculosos do Espírito Santo não se limitavam à igreja primitiva. Para ele, uma das características da vida vitoriosa era uma profunda e silenciosa percepção de Deus e uma intensa devoção a Ele. Por crer no que Deus pode fazer por meio da obra de literatura, Murray escreveu mais de 250 livros e inúmeros artigos. Sua obra tocou e toca a igreja no mundo inteiro, por meio de escritos profundos, incluindo The Spirit of Christ, The Holiest of All, incluindo
The Holiest of All, o mais santo de todos, With Christ in the School of Prayer, com Cristo na escola de oração, Abide in Christ, habite em Cristo, Raising Our Children for Christ, criando seus filhos para Cristo, e Humility, humildade, os quais são considerados clássicos da literatura cristã. Entre tantos que foram ajudados por ele, podemos mencionar Watchman Nee, cujas obras, O Homem Espiritual e O Poder Latente da Alma, trazem marcas do pensamento de Murray. Alfenas, Minas Gerais, agosto de 2001, os editores.